Eleições de 2010. Apoiado na administração Aécio Neves, com mais de 90% de aprovação, Antônio Anastasia foi o candidato natural do PSDB para a sucessão do governo de Minas. Quem é amigo e sente orgulho de ser Minas Gerais. Antônio Anastasia foi eleito governador de Minas já no primeiro turno das eleições. Entrego-lhes o meu amor por Minas. E a ela e às suas causas estou pronto a dedicar o que há de melhor em mim. E convoco-lhes, a cada um, é hora de seguir em frente. Vamos juntos escrever as próximas páginas da nossa história. Obrigado, Minas. Muito obrigado, Minas Gerais. Difícil governar Minas? Eu acho que o governo hoje, em qualquer esfera, governar a União, os estados, os municípios, é sempre uma tarefa muito difícil. As responsabilidades são muito grandes. Eu, pessoalmente, sou muito responsável pelo meu estilo, pela minha personalidade. Nós sabemos que hoje, lamentavelmente, você dizia há pouco, o Brasil é uma federação. Essa frase é uma frase correta, mas é vazia. Por que motivo? Porque nós não somos uma federação, Roberto. De fato. De fato, nós não somos uma federação. Como os americanos, por exemplo. Exatamente. Como os americanos, como os canadenses, como os australianos, como os alemães, as nações que são verdadeiramente federação. Nós não. A nossa federação é uma federação que ficou um pouco obsoleta, porque ela ficou figurativa. Os Estados-membros, os Estados federados, não têm autonomia. Nós não temos instrumentos para a política econômica, nós não temos recursos para universalizar os nossos programas e os nossos projetos. Nós dependemos da União para quase tudo e hoje até mesmo a fixação de remuneração de servidores do Estado é feita pela União. Então, o Estado praticamente se transformou em uma província. Isso dificulta muito, porque torna administrar Minas uma atividade com pouca, volto a dizer, com pouco empreendedorismo, que nós não temos instrumentos à nossa disposição. E para o Brasil é muito ruim, porque isso significa colocar a realidade mineira igual à realidade gaúcha, ou pernambucana, ou do Amazonas, e são realidades distintas, a despeito da nossa grande unidade e das nossas semelhanças. Então a dificuldade vem muito daí. Por exemplo, na infraestrutura, Minas depende muito. Depende, eu sempre digo que os grandes gargalos hoje em Minas Gerais são gargalos federais. Aliás, que a presidenta Dilma tem assumido publicamente o compromisso de superá-los e estamos confiantes que ela vai fazê-lo. Significa o metrô de Belo Horizonte, significa a BR-381, que liga Belo Horizonte a Valadares, que tem que ser duplicada, a chamada rodovia federal da morte. Todas federais. Não tem sentido isso. Exatamente. O governador Aécio, quando governador, hoje senador, ele pleiteou em 2004 a estadualização das rodovias federais nos estados. Mas a União não aceitou essa proposta, que viria junto com os recursos da CID, porque é muito mais fácil para o administrador administrar a rodovia ali, perto da sua realidade, do que de Brasília. Independendo da alta qualidade que tem a equipe do Ministério, do DENIT, é claro que a distância dificulta muito o processo decisório. Então, seria muito melhor se fosse descentralizado. O senhor é formado em Direito e é um gestor, como poucos no Brasil, não sou eu que estou dizendo, é uma voz corrente, né? O senhor fez um trabalho muito importante no governo Aécio Neves e o senhor gosta da administração, né? Só que antes o senhor era um secretário, um vice-governador, agora governador. O que muda nisso? Muda muito, porque muda naturalmente a responsabilidade, o peso político da condução. Eu formei em Direito, como você há pouco disse, e me dediquei a vida toda à administração pública, como funcionário da Fundação João Pinheiro, que é uma instituição de planejamento, e tive atuação na Assembleia Constituinte do Estado, depois no governo mineiro ao tempo do governador Hélio Garcia, a quem eu prezo muito. Depois fui para Brasília, atuei no governo federal. O senhor chegou a ser ministro do Trabalho. Então. Fui ministro interino, fui secretário-geral de 5 ministros, tanto no Ministério do Trabalho quanto no Ministério da Justiça. Depois, voltando a Minas, fui secretário de Estado do governador Aécio no primeiro mandato, vice-governador no segundo, assumi quando ele renunciou para a candidatura e fui reeleito no ano passado. O senhor não pode ser reeleito agora? Não posso ser reeleito, porque eu já o fui. Mas o que muda? Muda muito. Muda a responsabilidade, muda as determinações. E é claro que cada pessoa, apesar da grande identidade que existe política absoluta entre meu governo e o governo de Aécio, é natural que haja diferenças, porque são próprias do nosso dia a dia. Então, nós estamos fazendo um governo que se pretende ser um governo sempre de continuidade, mas também sempre inovando, especialmente com algumas novas políticas sociais, com a tentativa de nós mostrarmos ao Brasil como que nós podemos diminuir as desigualdades regionais, porque Minas, meu caro Roberto, lamentavelmente, é um estado ainda muito desigual. E esse é um grande desafio que nós temos.
Pegar Vale de Jequitinhonha, né? Tem regiões muito pobres ainda em Minas. Né? Muito. Minas tem realidades distintas, como eu dizia. O Triângulo Sul de Minas, a Zona da Mata, a região central do estado tem um índice de desenvolvimento bem maior do que o norte, o Jequitinhonha, o Mucuri e parte do Vale do Rio Doce. Essa desigualdade acaba levando que Minas tem alguns indicadores que não são bons. Então, qual que é o nosso grande esforço? Levar, num primeiro momento, aí um esforço maior, infraestrutura física e social para essas regiões menos desenvolvidas do estado, para atrair empresas para lá, para gerar renda. Agora, o senhor trabalha muito na área da gestão, né, na eficiência da gestão. O senhor acha que esse é um discurso que a população entende? Não acredito que hoje, no dia de hoje, a população, todos, 100% dos brasileiros, compreendem o que é gestão pública. Não acredito que nosso nível ainda de instrução não chegou a esse patamar, mas eu acho que o tempo do governador Aécio, como governador de Minas, realizou um grande trabalho, que nós estamos dando continuidade no sentido de colocar o tema da gestão pública na agenda nacional. Porque você, como jornalista atuante já há muitos anos, o tema gestão pública, há 10, 15 anos atrás, era completamente desconhecido. Ninguém se incomodava com ele. Agora não. Nessa última década, a gestão pública tornou-se um tema fundamental para a grande mídia, para os empresários. Veja só, grandes empresários como o Dr. Jorge Gerdau, por exemplo, entre outros tantos, têm uma grande preocupação com o tema da gestão. Beto Sucupira e outros tantos. Mas por quê? O tema inseriu-se, portanto, na preocupação nacional. Isso foi muito importante. Então, ainda não está popular, mas já está nas cabeças pensantes. No segundo momento, vai se tornar popular. E tem uma nova safra de governadores muito preocupados com isso. Né? É uma coisa que não é apenas hoje só de Minas. É né? verdade. Outros estados, né, ainda... Vários estados aderiram, graças muito ao trabalho do próprio Dr. Gerdau e outros que fizeram o movimento Brasil Competitivo, chamando estados. Então, o Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, no tempo do governador Ieda, fizemos grandes modificações. Agora, essas modificações, Roberto, também decorreram das necessidades. Por que motivo? Como nós falávamos há pouco, como a União concentra o grosso dos recursos, os estados tinham de fazer muita criatividade com os poucos recursos que tinham. E o primeiro esforço qual seria? Melhorar a sua própria gestão, para conseguir fazer mais com menos. Então, também nós somos impulsionados por uma necessidade, coisa que na União ainda não existe, porque a União tem uma folga maior. E deve ser difícil explicar à população, né? Tal hospital é federal, tal estrada é federal, é difícil essa... É muito difícil. Você lembra o caso da dengue, não é? O mosquito da dengue é federal, estadual, municipal. Claro que não existe isso. Então é muito difícil dissertar sobre essas diferenças do que é uma estrada federal, um hospital. O senhor já teve esse tipo de conversa com a presidente Dilma? Ela aceita esse... A presidenta ela é muito bem preparada intelectual e tecnicamente, conhece muito a administração pública. Eu acho que ela percebe bem a realidade dos estados, até porque atuou no tempo do Rio Grande do Sul como secretária de Estado e sabe dessas dificuldades. Agora, isso não é uma questão da vontade do chefe do Executivo. É um modelo que não é deste governo, não é do governo do presidente Lula, não é do governo do presidente Fernando Henrique. Isso veio antes da Constituição de 88, só que a Constituição de 88, ao invés de resolver, ela agravou a situação. Então, na verdade, nós tínhamos de discutir num momento de grandes reformas, que lamentavelmente me parece que não são por agora, mas que mais dia, menos dia chegará, que o Brasil, para avançar bem, melhorar a sua gestão, melhorar as políticas públicas, oferecer mais resultados às pessoas, vai ter de descentralizar mais, ou seja, dar mais poderes aos estados e aos municípios. Com a sua experiência de gestor, né, e especialista na área pública, o que o senhor diria? Como é que a federação deveria se comportar? Eu acho que, primeiro, o Brasil é uma nação continental. Sendo uma nação continental, ainda que tenhamos uma identidade cultural, nós temos diferenças sensíveis. Por exemplo, a questão ambiental, que estão na moda incorretamente. É claro que a questão ambiental no Rio, em Minas e São Paulo é distinta da questão ambiental no Amazonas e no Pará. Então, a legislação deve olhar com critérios e circunstâncias específicas de cada realidade, prestigiando a decisão local. Claro que dentro de princípios que estão nacionais. Então, eu acho que nós devíamos avançar no Brasil para criar sistemas que fossem sistemas compatíveis e não contraditórios, deixando de modo claro, isso é competência da União, esta é a competência dos estados e essa é a competência dos municípios, de forma complementar e não antagônica ou superposta, como é feito hoje. Governador, outra questão que a gente sempre fala no Brasil é a questão da educação, né? Eu sei que Minas avançou muito nos anos
no Aécio e agora com o senhor também, colocando as crianças num período maior na escola, né? Como é que foi essa revolução na educação que vocês fizeram? Bem, Roberto, veja só, no caso da educação, o pressuposto de toda política pública que vai gerar empregos e rendas no futuro é uma educação de qualidade. Porque somente a pessoa bem educada vai conseguir ter um emprego melhor e vai produzir melhor. Então, para isso, ela tem de ter instrução. No tempo do governador Aécio, a ideia foi chamar as crianças que tinham 6 anos para entrar na escola, para dar um ano a mais de escolaridade. É interessante observar que o Brasil, apesar de sermos uma potência econômica, a nossa média de escolaridade é menor que países vizinhos e menos desenvolvidos como o Brasil. O Paraguai, por exemplo, tem anos mais de escolaridade que o Brasil na sua média. Então, em Minas, nós chamamos a criança aos 6 anos. Resultado disso, conseguimos indicadores hoje, decorridos quase 7 anos dessa medida, muito melhores de qualidade de leitura e de redação das crianças de 8 anos. 82% das nossas crianças... E assimilação já tem, também. claro. Então, ou seja, cria-se ali um ciclo virtuoso, que a criança entra mais cedo, aprende antes, aprende melhor e se desenvolve de forma mais integral. Então, houve um grande esforço nesse sentido na área da educação. A escola integral vocês não conseguiram? Quer dizer, É o caso que ele falava há pouco da universalização. Nós temos escola integral para cerca de 100 mil alunos, é um percentual pequeno, não chega a 10% dos nossos alunos, porque nós não temos recursos para isso. Aí, mesmo assim, com essas dificuldades, conseguimos o primeiro lugar no IDEB, que é um orgulho para nós, o primeiro lugar no Brasil, no IDEB do primeiro à 4ª série do ensino fundamental em Minas Gerais. E veja que nós temos, como eu falei e repito, um estado totalmente desigual. Não estou falando de uma unidade como é o Distrito Federal, que é pequenininho, ou Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, com nível cultural mais alto. É um estado que tem Jequitinhonha, o Norte, o Mucuri. e talvez o estado que tenha mais municípios no Brasil, né? 853 municípios. Nós somos o segundo estado em população, o quarto em área geográfica e o maior em número de municípios. E temos municípios, por exemplo, Januária, a sede tem distrito que está a 100 quilômetros de distância. Então, imagina administrar um município cuja sede está aqui e a 100 quilômetros tem um distrito, além de outros. Então, é um estado, de fato, muito grande. Qual é a força do estado hoje? A área de finanças, a agricultura? Não, a nossa força econômica maior hoje, Indústria. na formação do PIB, é o terciário, é comércio e serviços, como a economia brasileira como um todo. Depois a indústria e depois a agropecuária. Mas a que mais emprega é a agropecuária. Quer dizer, claro que o comércio emprega muito também. Por que eu falo que a agropecuária tem uma função muito especial em Minas? Porque Minas Gerais foi, na origem, um estado minerador. Quando as minas se exauriram e acabaram, lá no século XVIII ainda, o estado se transformou num estado rural. Fazendas, café, gado, cana-de-açúcar. E essa tradição rural continua até hoje. Ainda que nós tenhamos feito uma grande industrialização a partir do século XX, do século passado, especialmente na área da siderurgia, a questão do agronegócio é muito forte no nosso estado. Então, o peso de ocupação de mão de obra é muito grande. O café, para nós, é uma grande riqueza. Veja só você. Café, metade do café do Brasil é feito em Minas. Como o Brasil faz metade do café do mundo, 25% do café do mundo inteiro vem de Minas Gerais. 1/3 do leite brasileiro vem de Minas. Antigamente era café com leite, né? Leite em Minas, café São Paulo. Hoje, café e leite estão em Minas Gerais. Agora, o café é exportado a grosso, né? Esse é o não nosso feita Esse é o nosso drama. Participei de um seminário sobre exatamente esse assunto, tratava disso, porque o café vai exportado in natura. Aí tem vários problemas. Primeiro, ele não paga imposto, porque o ICMS não existe, porque é lei Candir. Segundo, ele gera emprego, é uma commodity, está um valor muito alto hoje, que é muito bom, mas, em compensação, ele geraria muito mais valor se ele saísse daqui vendido para os outros países, processado e industrializado. Isso é uma questão do empresariado privado? É uma questão privada, porque você imagina, como que é possível ter acontecido isso? Mas na Alemanha, na Itália? Na Alemanha e na Itália, que não tem um grão, um pé de café, são os grandes exportadores de café. Isso veio lá depois da Guerra Mundial, que nós tínhamos aqui os recursos, poderíamos ter feito a indústria, mas o Plano Marshall os favoreceu e eles tiveram talvez um empreendedorismo, a ousadia de fazer a indústria de torrefação do café de qualidade e nós ficamos com a exportação dos grãos. É uma obsessão de meu governo reverter isso, agregar valor aos nossos produtos, especialmente ao café. Também na área de mineração, mesma coisa. Mesma coisa, mineração, mas pelo menos na mineração, nós já temos o ciclo completo em Minas, que nós temos a mineração, temos as siderúrgicas e temos a indústria automobilística e a indústria aeronáutica. Agora, é claro que o grosso do minério ainda é exportado,
mas já temos agregação de valor importante do minério no Estado. Vamos ver se conseguimos melhorar ainda mais com mais indústrias de base, a chamada nova economia, que é um grande esforço que estamos fazendo. Softwares nessa... Softwares, a indústria aeronáutica, que nós temos uma tradição, não só em Itajubá, com a fábrica da Elebrás, mas também ao redor do aeroporto de Confins. Também ali é uma possibilidade muito grande de nós termos indústrias de ponta na área aeronáutica. O senhor quer marcar o seu governo com que grande obra? Eu acho que a obra física, nós vamos ter o Mineirão, que será a grande obra que vai ser concluída ao final do ano que vem, é uma obra física monumental. 14, né, Copa? Ela vai ter pronta para a Copa de 13, para a Copa das Confederações. Já para 13. Vai estar pronta no início de 13, final de 12. Então, talvez seja a obra física maior. E eu queria também deixar o governo com a marca mais importante que a obra física, que é a geração de empregos. Eu quero ser, se o destino me permitir, ser lembrado como um governador que trouxe muitas empresas e gerou muitos empregos em Minas. Isso está caminhando. Está caminhando muito bem. Nós temos conseguido, nos últimos meses, notícias importantes. Vou lhe dar rapidamente notícia aos telespectadores. A Alpargatas se instala em Montes Claros com quase 7 mil empregos. A Caterpillar abre sua nova fábrica de locomotivas em Sete Lagoas. A Coca-Cola, sua nova fábrica em Itabirito. A nova fábrica da Siemens em Itajubá. O evento da Mitsui com a Dow Química, fazendo bioplástico no Triângulo Mineiro. E poderia citar outras tantas. Tem que abrir muitos impostos para isso, não é? Na verdade, não é abrir mão de impostos. Nós temos no Estado uma política que já é antiga, do tempo do governador Hélio Garcia, dos fundos estaduais, que são incentivos vindos do orçamento do Estado, do Tesouro do Estado, que se dá através do BDMG, que dão estímulos. E a questão tributária, nós damos na medida que a legislação federal permite, até porque, recentemente, o Supremo entendeu que a guerra fiscal é inconstitucional. Posição que, aliás, Minas sempre teve. Como é que ficou o centro administrativo? Está uma beleza lá, né? Vai dar uma grande crescimento naquela região. Foi um projeto fácil de realizar, porque a solução estava muito próxima, né? Tinha o terreno, o programa era grande demais, porque tinha 23 secretarias, tinha o palácio, tinha a parte de estacionamento, essa coisa. Então, procurei uma solução vertical. Em vez de fazer 23 secretarias, eu fiz 2 edifícios. 2 edifícios grandes, com 20 andares, e eu simplifiquei o terreno. Eu simplifiquei o problema. O terreno pareceu melhor. A ligação das secretarias dos 2 edifícios se fez direta. E o Palácio Auditório ficava no lugar certo e a solução muito harmoniosa. É um projeto que eu gosto tanto que eu previ no projeto uma avenida. A ideia é que as pessoas no futuro possam passar por ali e parar para ver o conjunto, que vai ser muito bom. A cidade administrativa, Roberto, ficou uma realidade, você já esteve lá, uma realidade nova. Primeiro, porque nós conseguimos levá-lo para uma região da cidade, da região metropolitana, que era pouco desenvolvida, menos valorizada. Porque a zona sul de Belo Horizonte é a zona mais rica, mais valorizada, terrenos mais caros. Então, a zona norte precisava de ter esse impulso, e onde, inclusive, está o aeroporto internacional. Então, a cidade administrativa ali, sozinha, sem nada, nenhuma outra obra, além da linha verde que já foi feita, aumentou em muito o valor de todos os imóveis da região e daquelas cidades vizinhas ali próximas. Então, isso já foi um excelente efeito, muito bom. Mas, agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar investindo para trazer empresas da nova economia, da base tecnológica, para essa região, para gerar empregos também. Além da economia que vocês fizeram administrativa, né? Isso, além da economia, e mais do que a economia dos aluguéis, dos prédios antigos que não funcionavam bem, a centralidade do processo decisório. As pessoas estão próximas, todos perto uns dos outros. Então, facilita muito. Então, por exemplo, eu recebo um empresário. Chega lá um empresário, quer fazer uma empresa, tal, e é uma questão ambiental. Então, na memória, eu ligo o telefone, ele sai da minha sala, em 5 minutos ele está na sala do secretário do Meio Ambiente, ou do secretário da Fazenda, ou do Desenvolvimento Econômico. Então, essa proximidade ajuda demais. Antigamente, o Estado era todo esquartejado, com dificuldade de comunicação. Governador, uma questão que hoje no Brasil todo preocupa muito, a questão da violência, né? Como é que anda Minas nessa área? É uma área que nos preocupa muito também, Roberto, até porque por trás da violência está o pior dos problemas, na minha visão, que não é só urbano mais, que é o problema da droga. Não há dúvida que hoje assaltos, homicídios,
todo tipo de criminalidade está muito decorrente da droga. Então, o que nós fizemos em Minas Gerais desde 2003, no início do primeiro mandato do governador Aécio, foi fazer um processo de integração das polícias, para que a Polícia Militar e Civil trabalhassem mais integradas. Conseguimos, houve uma redução expressiva da criminalidade, fizemos muitos investimentos nessa área. Para você ter uma ideia, a população penitenciária passou de 5 mil presos para 40 mil presos, que nós tiramos da Polícia Civil e passamos para o sistema penitenciário. Também outro problema, né? Porque as cadeias... As cadeias em estado medieval, muitas vezes. Acabamos com todas essas masmorras que haviam na região metropolitana de Belo Horizonte, que faziam até a ciranda da morte. Isso tudo acabou. Então, agora a situação melhorou demais. Mas, mesmo assim, ainda há muito que fazer em segurança, mas muito focado na droga. Então, o que nós fizemos? Concebemos um programa chamado Aliança para a Vida, composto de diversas entidades da sociedade civil e o governo à frente, para estimular as pessoas e ajudar os dependentes químicos e as famílias para sair da droga. E aí diminuir um pouco a criminalidade. É um trabalho grande que estamos fazendo lá. Governador, voltou-se a falar, né, da questão do CPMF, né, desse imposto para a saúde, né? Como é que o senhor vê essa questão e como é que anda a saúde em Minas? Bem, Roberto, saúde, não só em Minas, em qualquer lugar do Brasil, se você faz uma pesquisa e pergunta para qualquer pessoa na rua, qual que é a maior deficiência sua e do Brasil? Saúde. É disparado 50%, 60%. Mais que a violência. Muito mais. Mais que a violência, mais que a educação, mais que emprego, porque a saúde lida com aquilo seu e de sua família, sua vida e sua condição de trabalho, não é? Então a saúde é sempre o problema maior. E a saúde, eu falo sempre, é a chamada demanda infinita. Você melhora, a demanda aumenta. Você melhora mais ainda, aumenta mais a demanda. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, saúde é sempre uma questão. E, de fato, no Brasil, nós temos um subfinanciamento da saúde. Ou seja, nós precisamos de ter muitos recursos, porque o sistema tem que ser criado ainda muito avançado. Em Minas, nós tínhamos, antigamente, uma coisa chamada ambulancioterapia, porque pegava as pessoas, porque na ambulância tirava da cidade, mandava para Belo Horizonte ou para outro estado. Nós não tínhamos uma rede de atenção nas cidades. Então, fizemos um esforço muito grande para descentralizar a saúde, criando hospitais regionais, criando unidades básicas de saúde, centros Viva a Vida para a saúde da mulher nas cidades do interior, que quanto mais o doente ou o paciente ficar no seu local de origem, se tiver o atendimento à altura, é melhor para o seu conforto e da sua família. Então, criamos um programa chamado ProHosp, exatamente para aparelhar os hospitais do interior do estado. Mas, ainda assim, vamos precisar sempre investir mais. Eu acho que nós não temos ambiente hoje no Brasil, em razão da opinião pública, ambiente político, de criação de novos tributos. A carga tributária, de fato, é muito alta. Então, é uma situação já de, vamos dizer assim, de exaustão. Mas nós sabemos que a saúde tem que ter alguma contribuição, sob o ponto de vista de colocar mais recursos. Então, qual que seria a solução? No futuro, quando nós fizermos uma grande reforma tributária, numa reforma tributária ampla, numa redução geral da carga tributária. A saúde merece tratamento... O senhor é a favor dessa redução? Da reforma, sim, da reforma tributária, não há dúvida. Porque o Brasil... Vou dar um exemplo do imposto que é estadual, o ICMS. Não há imposto no mundo mais complicado que o ICMS. É o pior imposto que existe. Tem que ser em outros países o imposto é único? Claro, é o IVA, porque é valor agregado. O nosso ICMS obriga as empresas a terem departamento de contadores e advogados, além dos estados se digladiarem sob critérios e concessões e benefícios. Então, nós temos que ter uma reforma tributária. A meu juízo, seria a mais ampla possível, com possibilidade de uma redução da carga geral. Com essa redução, nós veríamos onde nós poderíamos investir mais. É na saúde. Essa reforma também não sai por causa da questão federativa? Não da questão federativa, porque ninguém quer perder nada. Também isso é humano. Nenhum prefeito quer perder, nenhum governador quer perder, o governo federal quer perder, o empresário não quer perder, o povo não quer pagar. É natural. Mas uma reforma tributária, todos têm de perder alguma coisa. Qual que é a minha opinião, que eu já disse isso várias vezes publicamente? Eu acho que nós devemos estabelecer um marco de reforma tributária hoje, para entrar em vigor daqui a 10, 12 anos. E nesse período de 10, 12 anos, nós já saberíamos, vai chegar lá, é assim. E ia preparando aí, através de um processo de adaptação, até nós chegarmos na realidade adequada em 12 anos. Porque, do contrário, daqui a 10 anos, nós vamos estar continuando a discutir a prioridade sem fazê-lo. Voltando à questão da federação, quais são os pleitos maiores de Minas com o governo federal? Os pleitos maiores são os pleitos de infraestrutura física, como eu disse e repito. O metrô de Belo Horizonte,
a duplicação da BR-381 até Valadares, o anel rodoviário da região metropolitana e a BR-040. Mas são todas obras federais? Todas federais. Todas as obras são federais. Quer dizer que o seu gargalo ali é o Ministério dos Transportes. Isso. A infraestrutura está toda no Ministério dos Transportes. Temos uma demanda também, que é um pouco do Judiciário e do Executivo, que é a criação de um Tribunal Regional Federal em Minas, que é muito importante, não sei se você sabe. São 5 tribunais regionais federais no Brasil. Um deles tem sede em Brasília e que tem vários estados, inclusive Minas. Só que o movimento desse tribunal, 60% dele é de Minas Gerais. Então não tem justificativa que devia haver um tribunal desse em Minas Gerais. Então também é um grande esforço, é um grande movimento dos advogados de Minas, dos juízes de Minas, criar esse tribunal. Mas também depende do governo federal. Portanto, os gargalos maiores. Agora, há um outro assunto, se me permite, que também depende do governo federal e é uma grande bandeira de Minas. É a revisão do marco regulatório da mineração. Você sabe que o tema da mineração nos é muito caro, está no nome do Estado, inclusive. E o marco regulatório, especialmente a questão dos royalties, hoje é muito barato, muito barato, é muito aquém da necessária compensação. O que é o royalty? É uma compensação. Você extrai o produto e paga uma indenização, digamos assim, uma compensação. Hoje, o valor é muito baixo, porque é cerca de 2% sobre o faturamento líquido. Então, isso dá para o Estado, por ano, 300 e poucos milhões. Se você comparar com o royalties do petróleo, é 30 vezes isso. E olha que o petróleo tira lá no mar que ninguém vê nada. E as minas, você sobrevoa Minas Gerais ou Pará, e você vai ver lá o efeito da mineração. Então, há um compromisso também da presidenta de mandar o projeto. É o Congresso, de mandar para a iniciativa do Executivo, mandar para o Congresso um novo marco regulatório que vai cuidar, inclusive, desse tema, que para nós mineiros é muito importante. Minas ainda, ouro pouco hoje, né? Mais é ferro mesmo, né? Ferro é o grosso, mas temos muito ouro ainda, Tem, temos produção. Temos ouro não só em Nova Lima, temos ouro em Paracatu, temos a descoberta de ouro no norte do estado. O que aconteceu com o ouro? As minas que no passado tornaram obsoletas, agora a tecnologia chegou a ponto de, vamos dizer assim, raspar melhor e o ouro voltar a ser economicamente viável. Então, a questão do ouro voltou à tona. Nós temos nióbio, o nióbio de Araxá, por exemplo. Não é que dá? Esse é bem taxado? Esse é bem taxado, porque esse é um mineral muito valioso e ele é extraído em quantidade muito pequena. E, inclusive, é uma sociedade entre um grupo privado e o governo do Estado. Agora, o senhor falou de ouro, me lembrei das nossas cidades maravilhosas lá, né? Ouro Preto, Tiradentes, toda aquela região lá do Vale do Ouro, né? Está sendo bem cuidado, quer dizer, o turismo está crescendo muito.